sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, revisões, exercícios, tudo deve ser feito relacionados com as nossas videoaulas, tudo bem? Hoje daremos continuidade para nossas aulas de espanhol e vamos continuar os exercícios que começamos na aula passada. Então, relembraremos algumas das matérias que vimos para que elas fiquem bem frescas na nossa memória e faremos vários exercícios juntos. Vamos lá? Vamos fazer nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nisser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Vamos lá, turma? Preparados? Então, hoje, continuaremos a unidade 2, entre letras e números. E vamos fazer até a página 39. Nós vamos fazer tudo juntos, então, sempre que precisarem pausar o vídeo para escrever algo, podem pausar, tá bom? Bom, primeiro vamos rever o alfabeto espanhol. É sempre importante que a gente reveja para que daqui a pouco fique quase automático, que vocês já saibam completamente qual o nome das letras e como elas devem ser pronunciadas. Hoje eu trouxe para vocês uma curiosidade. Vocês já perceberam que em português nós temos algumas letras que têm um som muito parecido com as do espanhol? Pois é, algumas são bem diferentes. E a gente vai falar sobre isso. Em cada palavrinha que a gente for falando, em cada letra, eu vou dar uma palavrinha para vocês entenderem como é o som delas, tudo bem? Então vamos lá. La A. La A. A A em espanhol é parecida com a nossa, como por exemplo em alfabeto. La B. La B. A B, eu vou ter que dar um pulo do B lá pro V para explicar uma coisinha para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos pular todas as letras e ir direto pro final do alfabeto. A letra B e a letra V no espanhol têm um som muito parecido e, na verdade, é quase como se fosse a mesma coisa. A diferença é que a letra V tem um som um pouquinho mais abafado. Vamos observar? Vamos falar a palavra boca em espanhol. Boca, boca. O B tem um som normal, não é? Mas agora vamos falar a palavra vaca em espanhol, que se escreve com V. Vaca, vaca. Percebem? É o mesmo som. Então, depois de um tempo a gente começa a diferenciar essas letras, né? Mas isso vocês não precisam se preocupar agora. Vocês podem pronunciar exatamente como vocês pronunciam o B, que aos pouquinhos vocês vão pegando o jeitinho de falar. Por exemplo, vou dar outro exemplo. A palavra branco. Branco seria blanco. Blanco. Agora a palavra voar. Volar. Volar. Viram? Tem uma diferença muito pequenininha, mas que vocês podem pronunciar como volar, tá bom? Como se fosse um B normal. E aí, daqui a algum tempinho, com vocês escutando bastante a língua espanhola e praticando bastante, vocês vão entender a diferença, que é bem pequenininha. Então, por enquanto, vocês vão pronunciar a letra V como se ela fosse a letra B, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, vamos para a letra C. C. Caça. Caça. Letra D. Dedo. Dedo. A letra E tem uma diferençazinha. A letra E em espanhol é a letra E. Normalmente, em espanhol, eles não abrem muito a vogal E, assim, E. Pensem comigo em alguém que se chama, aqui no Brasil, de Daniela. Daniela. Em espanhol, falaríamos Daniela. 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 Tá bom? Então, a letra E é bem fechadinha. Escuela. Daniela. Ok? Letra F. La F. Como em faca. Faca. Normal. Letra G. Bom,
ela também é um pouquinho diferente. Assim como em português a gente tem gato, gota, mas também temos gente e gigante, ou seja, com a letra E e com a letra I o som muda. Em espanhol é a mesma coisa. Com a letra E e com a letra I o som muda. Como, por exemplo, em gato, gota, gente, gigante. Tá bom? Então, com E e com I, a letra G tem o som de R. Tá bom? Re, ri. H, la H. A letra H é como no português, ela não vai ter som. Em espanhol, eles utilizam em algumas palavras que a gente fica meio sem entender, mas com o tempo a gente vai aprendendo onde utilizar. La I, mesma coisa. Isla, isla. La J, a letra J é bem diferente. Pra gente ele tem esse som de já, né? Mas em espanhol tem o som de ja, como jamás, jamás, ok? Letra K em espanhol tem o mesmo som que em português. La L também, la M também, como em lama, lama, como em mamá, mamá. La N, mesma coisa, como em nada. La N, como eu disse, tem o som de NH, como em mañana. La O, sempre também a mesma coisa do O, do E. Não é aberto, é mais fechadinho, como em ojo. Tá bom? La P, mesma coisa. La Q, também mesma coisa. La R, essa muda bastante. Em português, nós temos o RR, não é? Que, na verdade, vai ter um som de ha-he-ri-ho-hu. Só que este som, em espanhol, já é do J. Então, esse som de ha-he-ri-ho-hu, ele existe com o J no espanhol. Quando nós temos dois R's em espanhol, quer dizer que o R vibra. Professora, mas um R já não vibra? Sim. Pensem comigo. A palavra mas, em espanhol, como, por exemplo, eu quero dormir, mas não posso. Eu quero dormir, pero no puedo. Pero, perro, tá bom? Um R só, vibrou o R um pouquinho. Agora a palavra cachorro em espanhol é perro. Perro. Percebam como que vibrou ainda mais. É porque são dois R's. Um R vibra, dois R's vibram mais ainda. La S, mesma coisa, como em sabes. La T também, como em también. La U, mesma coisa. La V também. A diferença é o som do B, né? O que a gente já explicou. B e V tem um som quase igual. La W também. La X funciona como no Brasil. Tem várias maneiras de se expressar, como exemplo, exagerado, e aí a gente vai aprendendo aos pouquinhos. La Y, né, diferente do Brasil, a gente usa muito pouco o Y. No espanhol, eles utilizam bastante o Y. Como, por exemplo, quando a gente fala assim, vou comprar maçãs e laranjas. A gente utiliza a letra E, não é? E laranjas. Em espanhol, Y. Vou a comprar manzanas e naranjas. E la Z também é muito parecido com o Brasil, exceto que ele vai ter esse som de sempre, como em sapato, coração, ok? Não se preocupem que isso a gente vai pegando com o tempo. É importante a gente ir ouvindo, ir entendendo, mas é com o tempo que a gente vai gravar tudinho. Então não fiquem preocupados se vocês não aprenderem tudo agora, porque a gente vai sempre voltar para que vocês vão aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Não tentem atropelar as coisas e aprender tudo agora, porque é aos pouquinhos que a gente vai aprender. Agora, vamos aprender novas palavrinhas. Eu adoro quando a gente vai conhecer novas palavrinhas. Tá na página 36 esse desenho, é bem lindo, eu adorei esse desenho. E eu vou ler algumas palavras, vocês vão repetir comigo e na próxima folha a gente vai ver o vocabulário, tá bom? Então, antes, sem saber o que é. Eu vou falar, vocês repitam. Mariposa. 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 Árbol. Árbol. Árbol.
cometa, cometa, cometa. Niña, niña, niña. Niño, niño, niño. Muñeca, muñeca, muñeca. Pelota, pelota, pelota. Perro, perro. Percebam o R vibrando, perro. Muito bem. Então, o nosso vocabulário é mariposa é uma borboleta. Aqui, mariposa, normalmente são aquelas borboletas marrons, né? No espanhol, mariposa é a borboleta, essa coloridinha que a gente acha linda. Cometa é uma pipa, na verdade, depende do local que a gente está. Muitas pessoas no Brasil conhecem essa pipa como papagaio também, né? Mas, em espanhol, cometa. Árbol é uma árvore. Niña e niño, eu já tinha explicado para vocês que é menina e menino. Perro, como eu disse agora há pouco, é um cachorro. Muñeca é uma boneca. E pelota é uma bola. Vamos falar novamente? Eu falo uma vez cada palavra e vocês repetem daí. Mariposa, cometa, árbol, niña, niño, perro, muñeca, pelota. Muito bem. Agora nós vamos fazer a atividade da página 36. Ordena as palavras e descubre as frases. Então, vocês têm várias palavras bem baralhadas e vocês precisam formar frases. Se vocês quiserem pausar o vídeo para formar as frases e depois só corrigir, tudo bem. Se vocês não se sentirem à vontade para isso, a gente vai fazer juntos, tá bom? Vocês têm essa escolha. Eu vou fazer aqui com vocês ou vocês podem fazer sozinhos e depois corrigir. Vamos lá? Estudiar es bueno para la vida. Repitam comigo essa frase. Estudiar es bueno para la vida. Percebam vida. V com som de B. Estudiar es bueno para la vida. Muito bem. Letra B. Tengo 8 años. Repitam comigo essa frase. Tengo 8 años. Muito bem. Mi maestra se llama Carmen. Mi maestra se llama Carmen. Percebam que, quando algumas palavras em português terminam com M ou N, a gente tende a falar assim. Carmen. Men. Em espanhol, isso não acontece. Então, quando a palavra vai terminar com essas letras, falamos Carmen. A língua termina no céu da boca. Carmen. Muito bem. La niña es estudiosa. La niña es estudiosa. Repitam. La niña es estudiosa. Muito bem, turma. Agora vamos fazer a letra 3, que na verdade vocês precisam escutar e praticar. Então eu vou explicar para vocês para que cada frase serve e nós vamos praticar. Vamos falar 3 vezes cada uma das frases, tá bom? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muito bem. Buenos días significa bom dia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muito bem. Buenas tardes significa boa tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muito bem. Buenas noches significa isso mesmo. Boa noite. Hola. 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 Hola significa olá. Adiós. 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 Adiós significa adeus, tchau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego significa até logo, então quer dizer que você vai ver a pessoa daqui a pouco tempo.
Número 4, na página 37. Completa las expresiones con las letras que faltan. As 4 expressões que a gente precisa completar estavam escritas na atividade anterior. Novamente, se quiserem pausar para poder fazer os exercícios, tudo bem. Depois vocês voltam para corrigir. Vamos lá? Hola. 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 Muito bem. Hola. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos repetir novamente, uma vez cada palavra. Hola. Adiós. Buenos días. Buenas tardes. Muito bem. Agora percebam outra coisa. O D e o I, normalmente aqui em Minas Gerais, né? Não é em todo o território brasileiro, nós falamos dia. Assim como o T, nós falamos chia. Então, a família silábica seria da, de, di, dó, du, tá, té, chi, tó, tu. Em espanhol, isso não acontece. O D vai ter som, com o I vai ter som de di. Buenos dias. E o T com o I vai ter som de ti, como em eres mi tía. Ok? Leem el diálogo e pratiquem. Então, esse aqui também é para praticar. Nós vamos ler os diálogos pouquinho a pouquinho e depois a frase completa, tá bom? Então, eu vou falar, vocês repitam. Que guay! Aprendimos el nombre de las letras del alfabeto. Bom, guay quer dizer que legal, que incrível. Vamos ler de novo? Agora eu vou aumentar um pouquinho a frase. Que guay! Aprendemos el nombre de las letras del alfabeto. Muito bem, agora eu vou falar tudo e vocês vão repetir a frase toda, tá bom? Que guay! Aprendimos el nombre de las letras del alfabeto. Muito bem. Agora para a fala do garoto. Sí, mi nombre tiene 4 letras. R, A, U, L, Raúl. Agora a frase completa. Sí, mi nombre tiene 4 letras. R, A, U, L, Raúl. Muito bem, turma. Agora vamos responder essas perguntas lá da página 38. ¿Cuál es la letra del alfabeto español que no existe en alfabeto português? Essa a gente está aprendendo desde a aula retrasada. Vamos lá. Qual é a letra do alfabeto espanhol que não temos no alfabeto português? Muito bem. La letra N. N, que é um N com um tio. Escrevam uma palavra que empieza com a letra A. Bom, essa é uma resposta pessoal. Vocês vão colocar a palavra que vocês quiserem e que começa com a letra A. Eu coloquei aqui alguns exemplos se vocês quiserem dar uma olhadinha. Olhem só. Amor, amigos, adiós. Mas tem várias outras palavras. A letra A é muito utilizada no espanhol, assim como no português. Então, se vocês não quiserem colocar uma dessas 3, vocês podem procurar por várias outras que eu tenho certeza que vocês vão achar rapidinho. Deletreie seus nomes e depois escríbalo. Essa também é uma resposta pessoal, porque cada um vai fazer o seu nome, assim como o Raul fez. Eu coloquei o meu para vocês verem. Exemplo, meu nome Ana. Então, A mais N mais A é igual a Ana. Se fosse meu segundo nome, Carolina, C mais A mais R mais O mais L mais I mais N mais A igual Carolina, ok? Então, vocês vão fazer com o nome de vocês, tá bom? Se precisarem pausar o vídeo, podem pausar, depois vocês voltam para continuar. Escucha e señala. Então, aquela atividade que a gente adora, né? Eu vou ler uma frase, né? Que na verdade está no CD de vocês. Se vocês quiserem ouvir, é só colocar num som ou num computador com a ajuda do pai, mãe ou responsável. Mas aqui eu não consigo colocar o áudio, então eu vou ler para vocês, tá bom? Então eu vou ler a frase e vocês vão ter que decidir qual das duas figuras
que condiz com esta frase. A. Juan ganó a la competición de deletrear. Juan ganó a la competición de deletrear. Então, qual dessas figuras condiz com o Juan ter ganhado a competição de soletrar? Isso mesmo. A segunda, porque a primeira é só um camión. Camión. Niño se escribe com N. Niño se escribe com N. Qual dessas duas figuras condiz com o que eu acabei de falar? Sim, a primeira, que tem um N desenhado. A segunda é um L. Não tem nada a ver com o que eu disse. Niño se escribe com N. Que bonitas las mariposas. Que bonitas las mariposas. Muito bem. É a primeira, né? Na primeira nós temos dos mariposas. Na segunda foto temos dos perros. Dos mariposas e dos perros. Escucha e señala. Última. Estas flores son hermosas. Estas flores son hermosas. Qual dessas duas figuras condiz com a fala? Estas flores son hermosas. Muito bem, a segunda, já que a primeira é uma senhora, né? É uma senhora muy hermosa, mas flores somente na segunda figura. E agora vamos ver esta canção. Na verdade, nós já sabemos o alfabeto, né? Mas eu gostaria muito que vocês ouvissem essa canção. Lembrem, né? Peçam ajuda para o pai, para a mãe ou para um responsável. Tem um CD que veio junto com o livro de vocês. Vocês vão colocar esse CD e escolher qual a faixa. Aí, né, onde está essa musiquinha, lá na página 39, está escrito dentro do fone de ouvido qual é o número da faixa, que aí fica facinho de encontrar. Se for no computador, é só clicar na faixa, e se for no som, é só passar até a faixa para ouvir essa musiquinha. Porque a música, na verdade, fala o espanhol que a gente acabou de aprender, mas é muito legal vocês aprenderem também com outra voz, de outra maneira, tá? Com outros sotaques do espanhol, porque isso vai treinar o ouvidinho de vocês, tá bom? Hoje eu trouxe outro comic para vocês, outra tirinha pra gente ler juntos, tá bom? De novo, é uma tirinha do Liniers, ele é um argentino, então é bem legal ver as tirinhas dele. Vamos lá? ¿Sabes que yo puedo estar en dos lugares al mismo tiempo? No, eso es imposible. ¿Quieres que te muestre? Vamos analisar? Ela disse, você sabe que eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo? E aí o gatinho falou, não, isso é impossível. E ela falou, quer que eu te mostre? Então ela pegou um livro e se deitou para ler. Afinal de contas, quando a gente lê, ou quando alguém lê pra gente, a gente está em dois lugares ao mesmo tempo, na nossa realidade e na nossa imaginação. Legal, né? Agora vamos ler juntos? ¿Sabes que yo puedo estar en dos lugares al mismo tiempo? No, eso es imposible. ¿Quieres que te muestre? Muito bem, turma. Bom, façam as atividades, repassem as atividades sempre que possível, releiam as atividades sempre que possível, estudem o alfabeto e escutem a música, tá? Vai ser muito importante para vocês ouvirem e utilizarem esse CD, que é um recurso tão legal que veio junto com o livro de vocês. Nos vemos na próxima aula, estudem bastante e lembrem-se, juntos no caminho certo.